Caraca, mano. Aí teve mais um episódio também, que eu tenho uma sobrinha que ela ficou 1 ano e 6 meses internada, desde que ela nasceu. Ela nasceu, ficou alguns dias em casa, depois voltou para o hospital e lá ficou 1 ano e 6 meses, Que mais ou ela menos. teve? Ela nasceu com uma síndrome que é bem rara, que chama Ellis-Van Crelsen. Essa síndrome ela tem uma característica de fazer os ossos longos do corpo, né, que é o úmero, o fêmur e as costelas, se desenvolverem menos do que todo o restante. Então isso acaba criando uma complicação na questão pulmonar. Muitas vezes também vem com uma alteração no coração. E daí ela nasceu, ficou um período todo de adaptação, 1 ano e 6 meses, né? Se desenvolvendo dentro do hospital. E aí aconteceu uma coisa muito maluca, cara. Teve um dia que estavam arrumando o bercinho dela, né? Estavam trocando e tal. E aí a fisioterapeuta que estava segurando ela no colo para liberar o bercinho para ser trocado, cara, incrivelmente teve uma lesão na patela, teve uma luxação na patela, com uma lesão dos ligamentos do joelho, e ela caiu. E derrubou minha sobrinha no chão. E minha sobrinha, cara, pô, 1 ano e 6 meses, mas assim, com os bracinhos mais curtos, fragilidade. Caiu, cara, e foi rolar debaixo do berço. Por incrível que pareça, se eu não me engano, 1 semana ou 10 dias depois, ela teve alta. Então ali, cara, eu não sei, eu tive insight do tipo... Meu, ela caiu, bateu a cabeça e o bagulho encaixou. Aí assisti um outro filme também, não vou lembrar o nome do filme, de uma garota, de uma americana que caiu dentro de um tronco de árvore. E ela tinha vários problemas. E depois que ela caiu do tronco de árvore, dentro do tronco da árvore, com a batida e tudo mais, os problemas simplesmente se reorganizaram. Então, tendo insight real da minha sobrinha, associado a esse filme, e aí depois, por último, eu tava... nesse ano de 2018, eu fiquei fazendo muito exercício de observação no Parque Ibirapuera, cara. Ficava lá, minha clínica ficava muito pertinho do parque. Eu ia pra lá, ficava umas 2 horas observando as pessoas fazendo atividade, porque eu queria descobrir alguma coisa diferente em mim, sei lá. Queria entender por que eu tinha os meus problemas, por que meus pacientes de Rolf não estavam evoluindo como poderia, como é que eu poderia criar um legado na seleção, sabe? Tava com muitos questionamentos ao mesmo tempo. Aí, de repente... me passa um skatista andando normalmente, cara, só que com um capacete um pouquinho virado. Em vez de estar encaixadinho assim, sabe? Ele tava assim, virado. Eu olhei e falei, cara, que bagulho bizarro. E o cara andando normal. No que eu falei bizarro, meu, veio insight, tipo, putz, talvez esse seja o problema. O nosso capacete natural, que é o nosso crânio, talvez ele não esteja coerente com o que está lá dentro, que é o nosso cérebro. Aí eu passei a estudar muitas ressonâncias magnéticas, muitos livros, textos de neurologia, neuroimagem, neurofisiologia, para saber o que a literatura me falava. E o que a literatura traz hoje, que é normal existir assimetria do crânio e do cérebro. Só que aí qual que foi a minha sacada? Eu falei assim, tá bom, é normal, então agora eu vou testar e vou identificar se essa é a minha verdade. Aí os meus pacientes que estavam sendo submetidos ao método Rolf, eu perguntava se eles tinham ressonância magnética da cabeça e tal, né? Porque estavam acompanhando alguma outra coisa. E muitos tinham. Aí eles me traziam o exame e daí eu comecei a aprender na marra a fazer a interpretação das imagens. O laudo eu não queria nem saber. Porque laudo técnico de ressonância, não sei o que, cara, quem entende muito bem é médico. Eu não entendo nada. Sim. Eu comecei a me ater muito nas imagens. A mudança do que tinha lá. E aí, o que eu encontrei em todos os meus pacientes? Assimetrias cranianas e do cérebro. Ou seja, existia uma incompatibilidade do crânio com o posicionamento do cérebro. Como se as coisas não se encaixassem bem. Aí, o que eu comecei a fazer? Uma correlação dessa incoerência com o que eles tinham de problema no corpo. Então, todos os pacientes que tinham assimetria do crânio em relação ao cérebro tinham escoliose. Todos. Escoliose severa ou escoliose suave. Mas estava presente. E aí eu falei assim, Thiago, mas o que é uma escoliose?
Escoliose é quando a gente olha de frente ou de costa, a coluna faz como se fosse um S ou um C. Só que tem muitas escolioses que existem tantas compensações que nem os exames de radiografia conseguem identificar, porque a radiografia ela consegue registrar em 2D só. E a escoliose, na verdade, é uma torção. Então a gente tem que ver de frente, de lado e de repente a 45 graus para você ver as torções. E aí eu comecei a pescar do tipo, cara, existe uma verdade absoluta nos livros textos que na verdade é uma constatação daquilo que foi estudado lá atrás e que ninguém rechaçou, ou ninguém foi pesquisar. E aí eu comecei a observar que existe uma correlação dessas alterações com a estruturação do corpo. Aí eu falei assim, beleza, existe isso. Agora, como fazer para de repente mudar esse processo? Como consertar?